Olá pessoal, tudo bem? Meus cumprimentos a todos. A partir de agora estaremos transmitindo uma série de palestras com o objetivo de melhorar o seu casamento ou melhorar os casamentos de modo geral. Eu creio que é possível melhorar, não importa o quanto tempo você esteja casado, se há 1 ou há 10 anos, se há 5 ou há 50 anos, o seu casamento pode ser melhorado. Sim, depende de você. Antes de prosseguirmos, eu gostaria de pedir você que se inscrevesse no nosso canal, nos ajude a transmitir essa mensagem a outros casais. E no final do seu vídeo, no final do vídeo, você dê o seu like ou o seu dislike, né? Depende de você. Hoje eu quero introduzir um tema muito pertinente, que é antes e depois. Por que as coisas mudaram tanto, não é? A maioria dos casais, com poucos anos de casado, as coisas mudam tanto que você não reconhece mais aquele casal romântico de um tempo atrás. Vamos tratar desse assunto mostrando algumas realidades. Eu quero introduzir esse assunto trazendo uma memória da minha infância, que é uma horta que a minha mãe cultivava lá no nosso quintal com muito carinho. Minha mãe plantava ali naquela horta hortaliça em geral, alface, couve, coentro, almeirão e outras mais. Minha mãe cuidava ali daquela horta com um tremendo carinho. Ela plantava, replantava, adubava, limpava. A horta dela era linda, ela cuidava com muito carinho. A vizinhança costumava ir ali pedir ela hortaliças, né, para levar para casa, porque a horta era muito bem cuidada. Eu quero fazer um paralelo entre essa horta e o seu casamento. Assim como a horta precisa ser cultivada, cuidada com muito carinho, da mesma maneira é o seu casamento. O casamento precisa de investimento, precisa ser cultivado, precisa ser tratado com muito carinho. E para prosseguirmos, eu quero falar sobre a importância de lidar com a rotina, porque o que acontece? Todo casal, sem exceção, deseja que continue os felizes dias de namoro, não é? Romantismo, carinho, elogios, paciência uns com os outros, beijos longos e de língua, é claro. Mas o que acontece? Às vezes o casamento cai na rotina e com o passar dos anos, essa rotina vai assassinando a maioria dos casamentos. Começam a aparecer as diferenças uns dos outros, aquilo que você não tinha percebido antes. Começa também a aparecer os defeitos. E aí, com o passar do tempo, vai se tornando cada vez mais difícil lidar com as situações que vão aparecendo ao longo do casamento. Às vezes, o cônjuge se torna quase insuportável. É preciso muito esforço, é preciso muita habilidade para permanecer casado e feliz. Porque não basta ser casado.
Às vezes tem duas pessoas vivendo juntas, mas são como duas latas velhas amarradas uma à outra, não são felizes. O grande trunfo do casamento é ser feliz, é estar casado e feliz. Eu quero mostrar algumas diferenças bruscas que o casamento vai fazer-nos deparar com elas. Eu quero fazer um paralelo entre o namoro e a realidade do casamento. Por exemplo, no namoro, os encontros são rápidos, concentrado mais precisamente nos finais de semana, pode até às vezes ser mais, um dia, 2, 3 por semana, mas são encontros rápidos. E depois daquele encontro, cada um vai para a sua vida, para a sua casa, e essa é a realidade do namoro. Mas no casamento, se divide a vida com outra pessoa 24 horas por dia. Você vai ter que dizer aonde vai, você vai ter que dizer quando volta, você vai ter que ajudar em algumas tarefas, você vai ter que dar satisfação da sua vida e etc. Você vai dividir a sua vida com a pessoa que você se casou. Então essa é a realidade do casamento. Outra realidade do namoro. Às vezes as pessoas saem para o passeio e sempre um passeio, um programa de casais, de um casal de namorados especificamente, é feito a dois, com a mente programada para serem amáveis, agradáveis, gentis e pacientes, não é? Quando o casal de namorado diz, vamos sair no sábado, vamos ao cinema, vamos a tal lugar, a semana inteira eles programam aquilo ansiosamente, e a mente ali está programada para serem pacientes, para serem amáveis, para se suportarem. E essa é a realidade do namoro. Eles vão passar ali algumas horas juntos e eles querem que seja momentos proveitosos. Mas vamos para o casamento? No casamento surgem os filhos, a responsabilidade com a vida se torna maior, e aí a tendência é diminuir o romantismo, a paciência, a amabilidade, não é? Porque agora os dois estão casados e os dois começam a sonhar com a casa própria, se não tiver, com um carro, ou com um carro melhor, ou mesmo com um futuro. E os dois têm que correr atrás, então a realidade é outra. E pelo fato de estarem vivendo continuamente juntos, tende a diminuir esse romantismo. Vamos para outra realidade do namoro. No namoro havia todo um preparo para os encontros. As pessoas vestiam o casal de namorado veste as melhores roupas, faz um penteado bacana, um bom perfume para sair cheiroso, cuidado com o hálito e etc e tal. Bacana, né? Essa é a realidade do namoro. O namoro nos proporciona a nos darmos esse luxo. Agora vamos para a realidade do casamento. No casamento, às vezes, o perfume é substituído pelo cheiro da cebola, do alho e etc. Antes, se viam penteadinhos, arrumadinhos, cheirosinhos. Depois do casamento, acordam descabelados, com mau hálito, com remela nos olhos. Essa é a realidade do casamento, sim ou não? Dizem que a mulher que você vai casar com ela não é a mulher do sábado.
É a mulher da segunda-feira, depois da lua de mel, que você acordar com ela ali, é a mulher que você vai viver o resto da sua vida. Não é aquela do sábado arrumadinha, bonitinha, cheirosinha, não. Então, olha bem, gente, o que o casamento, a realidade do casamento traz para nós? Aquela mulher antes arrumadinha, cheirosinha, às vezes é encontrada desarrumada, suada, com uma camiseta velha, às vezes camiseta de político, ali ocupada, arrumando a casa. Essa é a realidade do casamento. Outra realidade, aquele bonitão de antes, aquele camarada com porte atlético, agora é visto dentro de casa de cuecão, de pernas pro ar, em frente à televisão, totalmente desleixado. Esta é a realidade do casamento. Então, olha bem, pessoal, a grande verdade é que as coisas mudam. E o grande segredo é exatamente saber conviver com isso. É não permitir que a rotina venha tornar o seu casamento amarelo, apático, sem vida e sem sabor. Olha bem, gente, é preciso ser bastante habilidoso, é preciso muito esforço para não deixar o seu casamento desandar. Casamento é como aquela horta que eu citei no início. É preciso cultivar, é preciso cuidar. A sua mente tem que estar preparada para as mudanças bruscas que o casamento nos traz, para a dura realidade que o casamento nos traz. E todo dia nós precisamos determinar no nosso coração a cuidar da nossa relação, a investir na nossa relação, a desenvolver paciência, a desenvolver ternura, esforço para suportar o nosso cônjuge, senão o casamento verdadeiramente vai desandar. Eu quero mostrar alguns sintomas que vão surgindo com o tempo, se nós não tivermos o devido cuidado. Primeiro, beijos menos quentes. Sabe aquele casal que você olhava de longe e você não sabia se era um ou dois, porque eles estavam tão grudados uns no outro, tão abraçadinho que você olhava de longe e não percebia. E ali era beijos longos, carícia, horas a fio. Mas depois que casa, se não tiver cuidado, até um beijo se torna frio, sem sabor, sem gosto. E é assim que é. Outra coisa, sexo menos intenso. No início do casamento, principalmente para nós cristãos, né, que a relação sexual só é permitida no casamento, o sexo é intenso. É uma coisa de louco, toda hora, em qualquer lugar, qualquer hora do dia, e muito intenso. Mas com o passar do tempo, se você não tiver cuidado, perde a intensidade. Outra coisa, romantismo de menos. Sabe aquele casal que se elogiavam, trocavam carícias, sempre amáveis uns com os outros? Se não cuidarem, isso diminui com o passar do tempo. Às vezes a mulher se pega imaginando o seguinte: o que aconteceu com o homem com o qual me casei? Não é verdade? Ora, se a mulher casou com um galanteador, se a mulher casou com um cara que encantou ela com palavras, com carícias, com presentes, e agora esse cara mudou. Com o passar dos anos, esse cara não é mais o mesmo. E aí? A mulher se pergunta, não, o que aconteceu com aquele camarada que eu casei? O que aconteceu com aquele homem com o qual eu me casei?
E o homem também às vezes diz: essa mulher não é a mesma. Essa mulher não é aquela mulher com a qual eu me casei tempos atrás. O que aconteceu? A rotina assassinando mais um casamento. A falta de habilidade dos cônjuges em lidar com essas realidades que o casamento nos traz. Tenha cuidado. Quero propor um outro ponto, que é melhorar o nível do seu casamento. Mas antes eu quero fazer uma pergunta simples e quero que você reflita nela. Como é possível uma pessoa se tornar tão áspera com alguém que antes foi o alvo de tanta ternura e amor? Como é possível? Pense comigo. Casal, apaixonado, se casou, cheio de amor para dar, cheio de carinho, mas o tempo passou e agora eles não se suportam e se tornaram ásperos uns com os outros. O que aconteceu? Por que essa pessoa se tornou tão áspero com aquela pessoa que antes era alvo de ternura e amor? O que aconteceu? Segunda pergunta: como é possível ter tanto conflito e briga com uma pessoa que antes você entendia tão bem? Ou duas pessoas que antes se entendiam muito bem? Como é possível? Pensa comigo. Aquele casal lindo, maravilhoso, cheio de amor para dar, agora vivem num conflito interminável, brigas constantes, mas antes se entendiam tão bem. Antes conversavam sobre tudo. O que aconteceu? Gente, é preciso e possível melhorar o nível do seu casamento. Terceira pergunta: como é possível uma pessoa sentir raiva e nojo por uma pessoa que antes amava e desejava tanto? Deixa eu falar para vocês. Uma pessoa bem próxima de mim. Isso eu vivi com ela. Chegou um momento, depois de 7 anos de casado, que aquele casamento se tornou apático. Aquele casamento se tornou amarelo, acinzentado, apagado. E o camarada estava tentando salvar a relação. E ali ele tentando fazer um carinho, ele abraçou a mulher por trás e começou a querer fazer algumas carícias. E ela olhou para ele e disse: ei, para. Quando você me toca, eu sinto nojo de você. Ei, o que aconteceu? Preste atenção, você aí que o seu casamento não anda bem. Preste atenção, você que casou recentemente. Por quê? Como é possível uma pessoa sentir raiva e nojo por uma pessoa que antes amava tanto, desejava tanto, que era alvo, objeto do seu amor, mais precisamente falando? O que aconteceu? O que aconteceu? Então, olha bem, preste atenção. É possível e necessário que você se levante e lute pelo seu casamento. Melhore o nível. Não deixe que o seu casamento continue em baixo nível, ou seja, perdendo força, se apagando, se acabando. Esse não é o plano de Deus para você. Olha bem, gente, cada atitude,
cada comportamento errado, cada palavra maldita, cada gesto depreciativo vai amarelando o casamento, sufocando a ternura, o amor e o carinho. Sim. Então, olha, às vezes a gente precisa reavaliar, às vezes é preciso recomeçar. E às vezes não é possível sozinho, você vai precisar de ajuda, você vai precisar de um conselheiro, você vai precisar de alguém. Mas não deixe o seu casamento acabar. Melhore o nível do seu casamento. Alguém perguntou, o que destrói um casamento? Ora, é muito difícil definir isso. Dizer é isso que acaba com o casamento. Não. É muito difícil porque é um conjunto de coisas erradas e mal resolvidas. Esse conjunto de erros, esse conjunto de problemas não resolvidos, isso vai virando uma bola de neve e faz baixar o nível do seu casamento. Eu quero fazer uma pergunta dentro desse tópico. De 1 a 10, qual a nota que você dá para o seu casamento? Seja realista com você mesmo. De 1 a 10, você daria qual nota para o seu casamento? Isso é muito importante, porque se for abaixo de 5, seu casamento está correndo muito risco. E você precisa correr atrás, você precisa pedir ajuda. Se for acima de 5, precisa ser melhorado, e é possível ser melhorado sempre. Mas esteja de olho, ok? Gente, o objetivo aqui são palavras objetivas, né? É uma palestra rápida. Então eu quero partir para a conclusão dizendo o seguinte: talvez na trajetória do seu casamento, em algum momento, uma ferida foi aberta aí na sua relação. Uma briga, uma palavra que te machucou profundamente, uma atitude que te feriu e que você não resolveu no seu interior até o presente momento. Quero te dizer uma coisa: se essa ferida que foi aberta não for devidamente tratada, ela poderá vir a se transformar em um câncer destruidor. E o resultado será o amor virar ódio. É o que tem acontecido. Casais que não conseguem permanecer casado e que terminam nos tribunais com muito ódio, um querendo punir o outro. E essa é a realidade que a gente vê sempre na sociedade. E quando a pessoa não cuida do casamento, o que acontece? Que não seja assim na sua vida, de você aumentar o índice de divórcio no país, que já é muito alto. Que, pelo contrário, nós possamos diminuir essa realidade de descasados, de divorciados. Ok, minha gente? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Estamos à disposição de todos. Deixa aí o seu like. Se você não se inscreveu, não se esqueça. Se inscreva, nos ajude a divulgar, a levar esta mensagem a outros casais. Muito obrigado e que Deus te abençoe.